Olá, gente. Estamos aí na semana de proteínas, né? Uma semana próxima do Natal, inclusive, né? E a ideia é a gente abordar, baseado nessa pequena experiência que a gente está tendo com o visualizador molecular, como que as proteínas elas adquirem o seu formato tridimensional, que é o que essa semana está colocado no planejamento como estrutura terciária, quaternária e quinquenária, tá bem? Controlar o horáriozinho. A ideia por detrás disso é a seguinte: você pega aqui qualquer proteína, sei lá, vamos pegar que tem um padrão aqui, esse padrão aqui é meio bobo, acho que um ACJ é mais legal, um ACJ. Bom, uma proteína qualquer. Então a grande graça que está por detrás é o seguinte: o que é isso, né? Então nós vimos na semana passada, eu posso visitar os códigos aqui, por exemplo, eu coloco aqui, ó. Vou colocar com letra maiúscula, fica melhor para visualizar. Cartoon only, ó. Tem em cartoon, tá vendo? A representação em cartoon. Como a gente viu na semana passada, né? Você tem aí, por exemplo, color, se dá o comando color structure, você tem a coloração feita por hélices alfa, que estão representadas aqui meio que em vermelho, e os beta strands, né, as folhas beta, representadas em amarelo. E essa proteína é uma proteína muito importante, tá? É a acetilcolinesterase, está associada à quebra da acetilcolina nas fendas sinápticas das terminações nervosas, isso por sua vez associado à propagação do impulso nervoso, associado a impactos, vamos dizer assim, desde pesticidas até armas químicas, né? Até insumos bélicos de armas químicas. Mas a grande ideia aqui é a seguinte: como que isso vai parar desse jeito, tá? Em termos de estrutura de proteína, por que ele vai parar desse jeito, na verdade? Isso tem muito a ver com o que muitas vezes é colocado no próprio arquivo, aqui até que não está colocado aqui, que é o método para você obter uma proteína. Então, a grosso modo, a gente colocar aqui estrutura terciária. Melhor, vamos colocar assim, ó, estrutura 3D de proteína, tá? Tridimensional. Hoje a gente fala muitas coisas 3D, né? Realidade aumentada, alguma coisa dessa natureza. Então a ideia é que você tem uma solução de proteína, tá? Você tem uma solução de proteína aqui, você coloca aqui a sua proteína, ela vai ficar em solução. E essa proteína ela tem que passar por um processo tal e no final eu tenha uma imagem, por exemplo, um dobramento beta aqui, uma alfa hélice aqui, umas voltas aqui, que seria a estrutura da proteína. A estrutura da proteína, que na verdade é uma estrutura visualizada. Bom, nesse processo intermediário, o que acontece aqui, depois a gente vai colocar uma mídia para vocês verem. O que acontece aqui é um processo em solução de formação de um cristal. Formação de um cristal. Cristal de quê? Um cristal de proteína, obviamente. E essa é a razão pela qual a técnica chama-se, para propiciar isso, cristalografia. Tá? De cristal e grafos de anotação, de percepção da estrutura, alguma coisa nesse sentido. Então, a ideia é que eu vou pegar uma proteína em pó, vou colocar ela numa solução. Essa solução aqui, ó, isso aqui é uma solução que tem composições específicas como o pH, a força iônica dela, né, ou seja, a concentração de sal, aliás, o tipo de sais, né, os tipos de sais, tal, que ela vai me propiciar tipos de sais, a formação de um cristal. E esse cristal, ele é obtido algumas vezes, vamos colocar assim, ó, ele pode ser obtido por salting out. Isso é da aula anterior, né? Salting out. Tá certo? Ou seja, você usa para isso NH4,2SO3, sulfato de amônio. Tá? Sulfato de amônio. Precipitação com sulfato de amônio.
Aquela história de ser um reagente caotrópico, né, desorganiza o arranjo estrutural de redes de moléculas de água, e isso faz com que você tenha a precipitação da proteína. Então no finalzinho a proteína vai ficar na forma de um cristalzinho aqui embaixo. Deixa eu colocar aqui um desenho de minha boca, mais ou menos nessa fase aqui, ó. Você vai ter uma solução aqui qualquer e a proteína em amarelo vai ficar aqui embaixo bonitinho, tá certo? E é essa proteína que é utilizada para os estudos da cristalografia. E para os estudos de cristalografia, o que se emprega principalmente, vamos colocar assim, não limitado lá, mas principalmente raio-x, tá certo? Esse raio-x, ele vou mostrar aqui algumas ilustrações disso. Esse raio-x, ele é alocado, vamos dizer, ele é direcionado sobre uma determinada amostra de cristal de proteína. Isso forma um determinado padrão. Então esse raio-x, ele vai formar um padrão. E esse padrão é um padrão de, vamos colocar assim, um padrão de espalhamento. Vou colocar assim, reticências. Ou um padrão de dispersão. Ou melhor ainda, porque aí tem a ver com o princípio óptico da técnica, um padrão de difração. Né? Sabe aquelas propriedades da luz, lembra lá do ensino médio? A luz reflete, a luz refrata, a luz difrata, ondas, né? Ondas de modo geral. Então você tem um padrão de difração. Então essa técnica como um todo é alcunhada de, vamos colocar assim, ó, técnica de difração de raio-x. Difração de raio-x. Mas o que ela possibilita no final? O que ela possibilita no final é o posicionamento dos átomos de uma molécula. Posicionamento dos átomos de uma molécula no espaço. Certo? Posicionamento dos átomos de uma molécula no espaço. Basicamente isso. Então, para isso, vamos ilustrar aqui, ó. Vamos ilustrar aqui, rapidinho, CBIL, proteína 3D. Essa ilustração aqui que eu montei rapidinho aqui, tá? Que é nada, né? Como você pode ver, mas que está alocada aqui embaixo como uma técnica. Ó. Então, basicamente, isso aqui que você tem, ó, que bonitinho. Opa, fiquei grandão demais aqui, ó. Você tem uma fonte de raio-x colocada aqui, tá certo? Você tem uma amostra, vamos dizer assim, contendo os cristais de proteína aqui, e você tem, por uma propriedade ondulatória, você tem a difração desses raios-x que incidem sobre a amostra proteica. E esse padrão de difração, ele vai atingir, vamos dizer assim, um filme, muito parecido com um filme fotográfico. E vai resultar nisso aqui, ó. Isso aqui que é o resultado. Esse que é o resultado. A descoberta do DNA, a estrutura do DNA em 1950, ela, na verdade, quando você olha o artigo científico, acho que é uma página, ou quase 2 páginas só de artigo científico, que revolucionou, né, a biologia molecular, o resultado fundamental é isso aqui, ó. É um padrão de difração de raio-x. Tá certo? Muito bem. Tá legal, vamos deixar desse jeito. O resultado, a interpretação desse padrão de difração de raio-x é que vai permitir, portanto, o posicionamento de cada átomo no espaço. E isso vai gerar uma determinada quantidade de informação que, por exemplo, naquela época do DNA, lá de 1950, ou da primeira proteína que foi cristalografada, que foi, acho que a mioglobina, você tinha situações dessa natureza aqui, ó. Tá? Olha que barato. Aqui você tem 2 grandes pesquisadores levando aqui as fitas, olha que doidão, levando as fitas
contendo os dados de fração de raio-x somente de uma proteína aqui, de cristais de mioglobina. Maluco, né? Isso para ser interpretado por um computador chamado EDSEC2. Só para curiosidade, o EDSEC2 é esse pequeno microcomputador aqui que vocês podem ver aqui, ó. Hoje se fala em computação quântica, né? Então imagina na década de 50 a interpretação por uma máquina dessa. Então esse é o EDSEC. Tem o EDSEC1, se não me engano era até maior, dizem que ocupava meia quadra de futebol, tenho bem certeza disso, tá certo? O que importa é que você, a partir desse padrão de difração que é colocado aqui, você consegue ir alocando as estruturas por resolução. Deixa eu colocar aqui, na prancha anterior da nossa aula, deixa eu ver, aula de proteína. Na prancha anterior da nossa aula, a gente teve alguma coisinha disso, tá? Se você for lá na prancha, você vai ver aqui a estrutura secundária, etc., gráfico de Ramachandran e tal. E aí chega no padrão de difração de raio-x aqui embaixo. Espero que sim. Só que não é essa daqui. Essa daqui, ó, proteínas e estudos. Isso. Padrão de difração de raio-x. Olha que bonitinho, que legal. Ó. Aliás, eu podia abrir isso de outra forma, né? Vou abrir isso de outra forma. Sure não. Tá. Vamos de novo. O Shono ele é chatinho porque às vezes a gente não consegue alocar legal, mas chegamos, ó, eu queria chegar. Então isso aqui é um padrão, tá? Isso aqui é um padrão de difratometria de uma determinada estrutura, que pode ser estrutura obtida a partir de um cristal, e que no final você quer resolver numa biomolécula, uma biomacromolécula. Então você resolve isso por um mapa de densidades, em que os vales e os picos são representativos das instâncias interatômicas. Você vê que você tem aqui, ó, os átomos colocados aqui, né? E essa malha em torno deles posicionando uma determinada estrutura, tá certo? E aí, dependendo da resolução que se busca, a gente vai ver isso, dependendo da resolução que se busca, você tem, por exemplo, aqui, ó, uma resolução de 6 angstroms, né? Lembrando que um angstrom é a 10ª parte do nanômetro, falando de outro jeito, 1 nanômetro é igual a 10 angstroms. Então você tem aqui uma resolução de 6 angstroms, onde o átomo, a molécula está colocada nessa estrutura aqui, mas olha como fica o padrão bastante disperso. À medida que você vai aumentando a resolução, você vai se aproximando a um mapa de densidades, que é um mapa muito próximo e que centraliza as informações de cada átomo, certo? Aqui acho que é mais do mesmo, só não tem grande coisa não. Aquele de baixo é outra coisa. Nesse sentido, tá? Nós colocamos aqui, né? Isso, tá certo. E aqui a nossa estrutura. Você aumentando a resolução, você aumenta ou seja, reduzindo, né, o nível de resolução, como se fosse uma espécie de lupa, né, que conseguisse pegar os intervalos de sinais do padrão de difração, você consegue melhorar a resolução de uma estrutura final. Então tem um livro interessante que coloca isso dessa forma bastante curiosa, veja, em que você tem aquele templo grego chamado Parthenon, tá? Na Grécia Antiga, que é esse templo aqui, e aqui você tem o padrão de difração obtido a partir da cristalografia de raio-x de uma imagem desse templo. E aqui você tem uma primeira tentativa de reconstituição da estrutura do templo, ainda que seja numa imagem fotográfica, a partir de uma determinada resolução. E aqui, como mesmo está escrito, uma melhoria dessa resolução da difração de raio-x. E aí você vê que, curiosamente, a imagem aqui se aproxima muito da imagem original do templo de Parthenon na Grécia Antiga, certo? Então é bonitinho isso para mostrar o potencial, tá certo? Bom, eu vou encerrar agora aqui e vou abrir logo em seguida um novo vídeo para a gente correlacionar isso às estruturas de J-mol, correlacionar isso às estruturas de proteína propriamente dita e outras coisas.